Aí disse Barroso: entre nós, está falando para os parlamentares, tá? E para os comandos das casas parlamentares, que são os donos do parlamento. Quem manda? Subordinados os vereadores federais, os demais, que, para garantirem os seus milhões em emendas parlamentares, que dependem desses patronos, dos donos, os pequenos padrinhos dependem dos grandes patronos para ter acesso e fazer graça nas suas pontas, nos seus currais eleitorais, dependem desses caras. Para ter acesso a esse dinheiro, o parlamento, com raras exceções, se cala e aceita esse estado de enfraquecimento do Congresso. O Congresso não está fortalecido. Fortalecidos estão os alcolumbres. Rico o parlamento, fortalecido os alcolumbres. O parlamento nunca foi tão fraco no Brasil. Não tem debate, não tem comissão funcionando a contento, é um atropelo de regimes de urgência, pessoas votando sem saber no quê, mais do que nunca. Sobre isso no meu artigo de hoje. E vai Roberto Barroso, na abertura do ano legislativo. Entre nós, não há necessidade de recados. Porque ele foi perguntado se tinha percebido os recados dos outros poderes para ele e tal, no dia da posse. Hugo Mota, novo presidente da Câmara, falou em transparências relativas, era uma cutucada, não apenas no Executivo, mas também no Supremo. O Supremo está cobrando, entre nós, vamos fazer um pacto aqui, o Supremo está cobrando transparência nossa sobre emendas parlamentares, mas não pode ter transparência relativa. E os Supremos, e os gastos do Supremo, e as viagens, e as palestras para a empresa privada. O Mota deu a letra. Então, foi provocado sobre isso que Barroso soltou o entre nós, não há necessidade de recado. Entre nós. Isso é uma conversa de patota, né? De galera que senta para conversar, que troca ideia, que formula política pública. Isso aqui é um despautério. Entre nós não há necessidade de recados. Nós temos papo reto, irmão. Eu sou ministro do Supremo, papo reto com um deputado. Nós estamos todos no mesmo lugar. Isso é incompreensão profunda, é o abandono da ideia de comedimento de uma corte constitucional. Nós temos conversa direta e franca de pessoas que se querem bem. De pessoas que se querem bem. Porque é tudo, no final das contas, pessoal no Brasil, não é? É tudo, eu gosto de você gosta de mim. Hein? Na República, hein? Princípio da impessoalidade. Oh, meu Deus do céu. Nós temos conversa direta e franca de pessoas que se querem bem, que se ajudam e que, quando eventualmente divergirem, vamos ser capazes de sentar em uma mesa institucionalmente e absorvermos a divergência. É a mesa que eles abriram para que o Parlamento e o Executivo chegassem a uma conclusão sobre o futuro das emendas parlamentares. Chegaram. E aí Dino dobrou a aposta ao lugar onde nós estamos, mas nada, não se preocupe, porque vem a nova mesa de negociação pós-Lira. Dino, senador togado, líder do governo no Supremo, me perdoem a maledicência, já avisou que vão voltar a conversar agora em fevereiro. Ele estava apresentando uma agenda futura sem Lira. Tem uma coisa pessoal com Lira. Então, sem Lira, agora a gente senta para conversar, tudo vai se ajeitar. E aí a gente chega à visão de mundo de Roberto Barroso, que as transparências relativas apontadas por Hugo Mota entraram na cabeça do presidente do Supremo e ele fez uma longa prestação de contas que, a minha ver, foi muito constrangedora, porque foi desdobrando números e números e números, mostrando a ineficiência do judiciário brasileiro. Sinto muito. Diante de quanto custa, muito pouco que entrega. Custam muito caro, entregam muito pouco. Sinto muito. Para mim, foi a matemática confirmatória dessa análise que as pessoas fazem. Na abertura do ano judiciário, Barroso soltou essa pérola aqui. Lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder. Parcela de poder? Não, está errado. Para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esse somos nós. Só faltou dizer, esse cara sou eu. Eu vou repetir aqui. Lembro que todas as democracias reservam uma parcela
de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esse somos nós. Falou isso o juiz que, no evento da Uni, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Esse juiz que, sim, lembra que democracias reservam parcela de poder para agentes públicos não eleitos, como os ministros do Supremo, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esse juiz, que deveria ser imune à paixão política do momento, disse, num evento estudantil, político, da Uni, ele ficou ofendido porque estava sendo hostilizado pelos estudantes, vaiado. E aí ele dizendo, pô, caraca, eu sou um de vocês, certo? Aí disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma provocaçãozinha, mas o que importa aqui é a ideia de parcela de poder. As democracias reservam para não eleitos, como os ministros do Supremo, uma parcela significativa, grande de poder. Mas é um poder que deriva do espírito, do princípio da impessoalidade, do comedimento, e que se espelha, se materializa na importância fundamental do controle de constitucionalidade, que eu já citei aqui. Exercer, o guardião da Constituição, exercendo o controle de constitucionalidade, isso é um poder imenso. A questão é que o Supremo vai além do controle de constitucionalidade. Ele vai além da resposta às provocações. Ele se expande, ele age de ofício, ele toma a frente, ele interfere, ele senta para negociar. Então, a questão aqui e isso eu gostaria de perguntar, o que Barroso entende por parcela de poder? Que parcela de poder é essa que as democracias, segundo ele, reservam para ministros do Supremo? Porque acho que ele tem um entendimento expandido em relação ao que a Constituição, que o papel imenso do Judiciário, especificamente da Corte Constitucional, do que é determinado para essa atividade. Esse é o ponto. O que Barroso entende por poder e quanto de poder político vai nessa compreensão. Mais de Roberto Barroso. O título de legitimidade desses agentes, dele, né, é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Falou o juiz do Perdeu Mané, né? Pouco depois das eleições em que Lula venceu Bolsonaro. O juiz que fala da imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis é o mesmo que falou Perdeu Mané. Ele também falou que cabe ao Supremo decidir questões mais complexas. Cabe ao Supremo decidir todas as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira. Isso é falso. Nem todas, e aí está o X da questão do problema, a meu ver, nem todas as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira cabem à decisão do Supremo. O Supremo exerce o controle de constitucionalidade sob provocação. Trata de matéria constitucional. E nem toda provocação ao Supremo merece resposta. Há uma febre, um erro do parlamento. O PSOL, por exemplo, faz isso o tempo todo, a rede faz isso o tempo todo. Qualquer derrota no parlamento provocar o Supremo Tribunal Federal. Ou quando se considera que o parlamento se omitiu diante de uma questão, a ideia de omissão parlamentar, provocado o Supremo, nunca se nega a tomar decisões. Como nós estamos vendo no caso do Marco Civil da internet. O parlamentar foi claro a esse respeito. Também foi claro, omitindo-se, quando não quis tratar da PL das fake news, 2630. O Supremo, esse Supremo, que mata no peito, segundo o qual todas as questões mais complexas e divisíveis cabem a ele, têm de ser decididas por ele, o Supremo não entende que omissão parlamentar, essa ideia de omissão parlamentar, é uma posição de que o parlamento, aí sim, Davi Alcolumbre, isso sim é uma razão para incômodo com a atividade do Supremo, não o controle de constitucionalidade sobre o orçamento secreto, sobre emendas parlamentares, mas aqui sim,
A incompreensão do Supremo, e Supremo que se expande, diante da não aceitação de que o parlamento, que é a casa do povo, que é a representação popular, que o parlamento pode se posicionar dizendo que não quer tratar de um assunto. É uma posição legítima, politicamente falando. O Supremo não deixa esse espaço existir. Então, se mete em todas as questões. E Barroso deixa isso explícito. Então, olha aí o mundo real que se imporá. É muita aresta sendo gerada, é muita crise, muito choque.